Olá, povo, tudo bem? Como estão vocês? Voltamos a mais um vídeo para falar agora sobre mitose e meiose. Mitose e meiose. Pois é, gente, mitose e meiose é extremamente importante que a gente saiba, tá? Mas muito mais do que saber, tá? Cada um dos nomes, né? Para fazer anáfase e metáfase, a gente precisa realmente parar de querer decorar as coisas, decorar nome e entender processo. O que acontece em cada uma dessas etapas realmente. Isso é meio que lógico se a gente começar realmente a pensar, tá? E sabendo que a célula ela faz tudo de uma forma muito planejada, muito controlada, como nós visualizamos no vídeo anterior, né, sobre o controle do ciclo celular, a gente tende a ter uma capacidade ainda maior de avançar no entendimento em relação a cada um desses passos. Tá? Bem, para começo de conversa, eu acho que a gente não pode falar de mitose e meiose sem pensar uma questão, uma característica que foi comentada lá no início das nossas aulas, tá? Saber e entender realmente o que significam esses termos associados a esse slide. Tá? Primeiro, nós sabemos que nós temos dentro de um corpo como o nosso, seres pluricelulares com células eucarióticas, nós conseguimos identificar dois tipos de células: as células chamadas de sexuais e as células que são chamadas de somáticas. As células sexuais são as células, como o próprio nome sugere, né, associadas ao processo reprodutivo, que no nosso caso, humanos, são tanto o espermatozoide como o gameta feminino, que é o óvulo. Tá? Embora nós, fêmeas humanas, não liberemos um óvulo, nós produzimos um óvulo para que ocorra o processo de reprodução, ok? As células sexuais, elas são exclusividade de um órgão dentro do nosso corpo, na mulher, os ovários, e no homem, os testículos, especificamente os túbulos seminíferos no interior dos testículos, tá? Já as células somáticas são as células que compõem todo o restante do nosso corpo, da ponta do pé à ponta da cabeça, inclusive lá dentro do ovário, dentro dos túbulos seminíferos, nós também temos células somáticas, certo? As células somáticas, então, compõem a soma, ou todo que é o nosso corpo, tá bom? Bem, sabendo disso e lembrando que duas células sexuais vão estar associadas à produção de uma célula somática e as células somáticas são a base para a produção das células sexuais. Essa relação é importante que a gente também entenda, ok? Bem, o que a gente sabe? Que as células sexuais, elas são conhecidas como células haploides ou células N, enquanto as células somáticas são conhecidas como células diploides ou células 2N. O que é esse N? Esse N tem a ver com o número de filamentos presentes lá no núcleo celular. E o que nós temos no núcleo celular lá? A tal da cromatina, lembram disso? A cromatina é a associação de DNA com as estonas e não estonas e que permitem, né, a organização do DNA em fibras que a gente consegue visualizar no núcleo interfásico. E que da fase M, e que para que ocorra a fase M, cada um desses filamentos, ele obrigatoriamente precisa ser duplicado, tá? E aí a gente vai ter uma compactação maciça deles e produzir o tal do cromossomo. Isso são informações que a gente já falou nas últimas videoaulas, bem. Então, aqui o que é importante que a gente saiba, gente? Tá? As nossas células somáticas, elas foram construídas a partir da união de duas haploides, do espermatozoide e do óvulo. Cada um desses espermatozoides trouxe o material genético do pai. Cada um dos óvulos trouxe o material genético da mãe. Tá? O material genético é o livro de receitas de uma célula. Nesse livro de receitas de uma célula humana, não tem só receitas daquela célula, mas do corpo inteiro do humano, como a gente já explicou. Então, dentro da minha célula de pele, eu tenho receita, por exemplo, para a produção de serotonina,
tá? Que é uma substância que normalmente é produzida pelas células nervosas, né? Ou por uma célula, como é o caso das plaquetas. Mas não para todas as outras células. Mas ela tá ali, a receita, só ela não é utilizada, tá naquelas regiões heterocromáticas. Lembram disso? Pois é. Então, o que é importante que a gente entenda é o seguinte. Numa célula somática, eu tenho, tá? Uma cópia de todo o material, de todas as informações que eu necessito para formar o meu pai, para formar minha mãe. E essa combinação é que forma o que forma o eu, tá? Então, de outra forma, eu preciso que vocês entendam que nas minhas células somáticas, eu sempre tenho uma cópia de todos os meus genes. Todos, gente, todos. Eu digo assim, ó, que toda a informação contida no DNA é essencial para a sobrevida. Não tem uma que seja mais ou menos importante. E exatamente por causa disso, para as nossas células que funcionam, que estão fazendo o que somos, que são as células somáticas, elas só funcionam bem se elas tiverem certeza que se uma dessas questões, dessas, digamos assim, repetindo, desculpa, eu tive uma intromissão. Essas células somáticas, elas só funcionam quando elas têm a certeza que cada uma das informações que elas necessitam vão estar viáveis para ela, tá? E como é que a célula trabalha com isso? Fazendo um backup, tá? Então, gente, o que é o 2N que a gente está falando, né? Quer dizer que todos os genes, todas as informações que eu tenho para construir um ser vivo, um ser humano, tá? Estão presentes em 23 cromossomos ou 23 filamentos de cromatina. Mas nas células somáticas, esses 23 eles têm que estar duplicados, o que vieram do pai e o que vieram da mãe. Se uma receita que estava lá no meu pai falhou, eu tenho da mãe como um backup. Tá? Então, eu tenho, no mínimo, 2 receitas de insulina, 2 receitas de melatonina, 2 receitas da proteína canal que faz transporte de cálcio, tem 2 receitas das proteínas que fazem transporte de bicarbonato e cloreto, tem no mínimo por quê? Tem algumas proteínas e algumas coisas que são muito mais cópias dentro do DNA. Mas é no mínimo 2 vezes. 2 vezes, tá? É isso que é uma célula diploide. Ela tem duplicidade. Lá nós temos 23 pares de cromossomos. 23 que vieram do pai e 23 que vieram da mãe. 23 que vieram com o espermatozoide e 23 que vieram com o óvulo, tá? Mas os 23 contêm todas as informações, tá? Então, é dessas células somáticas que vão ser produzidas as células sexuais. As células sexuais, elas são chamadas também de células N. O N quer dizer que elas têm uma cópia só de todas as informações necessárias, tá? Então, ela tem uma cópia exata de tudo, no meu óvulo, tem uma cópia exata de todas das minhas características. No espermatozoide tem uma cópia exata de todas as características daquele homem. Quando se unem, a gente duplica essas características para que não tenha problema para funcionamento celular, tá? E aqui na genética vocês vão ter um pouquinho mais de atenção para ver como é que a célula trabalha com essa duplicidade, qual que ela utiliza para expressar, qual que não, e assim por diante, tá bom, gente? Lá o tal do dominante, do recessivo, vocês vão estudar um pouquinho isso em genética. Mas nesse primeiro momento, tá? Eu preciso que vocês lembrem disso. Tá? Então, nós temos 2 tipos de divisões possíveis. Tá? Na fase M, a célula fazer o que a gente chama de mitose. O que é a mitose? A mitose é quando uma célula somática, ela vai produzir outra célula somática. Tá? Quando uma célula somática produz outra célula somática, ou se uma célula 2N produz outras 2N, ela está fazendo o que a gente chama de mitose. Quando uma célula somática ela produz uma célula sexual, a gente fala que isso é uma meiose, tá? E quando células sexuais se associam para formar células somáticas, a gente diz que isso é uma reprodução.
tá? Reprodução. Então, quando nós vimos lá o ciclo celular, a gente viu que durante a fase de intérfase, quando a célula passava pela G1, crescia e assumia ou chegava a um RNP crítico, ela entrava no processo de duplicação. Então, cada um daqueles filamentos que estavam lá, um que eu tinha recebido do pai, outro que eu tinha recebido da mãe, vão ser duplicados. Cada um desses filamentos duplicados dá origem ou tem uma cópia exata do seu conteúdo, que ficam ligados por uma região que a gente chama de centrômero. Nesse centrômero é que tem aquela proteína que nós falamos lá no controle do ciclo, que é a coenzina. Existe uma proteína que liga essas duas cópias de cada um dos filamentos. Então, a gente tem que entender que nesse momento, quando houve na fase S uma duplicação do material genético, aquela célula somática, ela deixa de ser uma célula 2N e ela vai ser uma célula 2N vezes 2, ou seja, cada um dos seus filamentos foi duplicado. E ao invés de eu ter 46 filamentos, eu vou ter 92 desses filamentos, tá? Ou 46 filamentos duplicados, tá? Que é o que é mais certo de a gente entender. Tá? Cada filamento desse é chamado de cromátide, cromátides irmãs. E essas cromátides vão, numa das primeiras etapas da fase M, da fase de multiplicação, seja mitose ou meiose, passar pela compactação, pela condensação, forçar aquela fibra que era de 30 nanômetros a virar uma fibra de 300, de 700 nanômetros de espessura e formar, então, o que a gente chama de cromossomo, tá? Então, gente, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, que nós temos uma célula somática que vai dar origem a uma célula que é uma célula haploide, que toda célula somática, quando for entrar numa fase M, vai duplicar o seu material genético, ou seja, vai ficar com 2N vezes 2, tá? E aqui, agora, a gente vai, então, falar sobre as duas etapas de reprodução, a mitose e a meiose, tá? Bem, o processo de mitose é também conhecido como... Opa, pulou aqui, desculpe-me. A mitose é também conhecida como uma divisão equacional, tá? Esse termo E com ponto de exclamação lembra que você tem aumento sucessivo no número de células. A mitose é a forma como as células de seres pluricelulares, como nós, tem de ampliar o número de células para o crescimento, tá? Linear, e também para aumentar o número de células e fazer a reposição celular, tá? Nos processos de cicatrização ou quando a gente não cresce mais, geralmente depois dos 20, 21 anos, certo? Então, o que é a mitose? A mitose é como uma célula somática produz outra célula somática, produz um clone dela mesma. Tá? Então, o que está mostrando aqui de maneira bem simplista? Nós tínhamos uma célula somática que apresentava como material genético lá no núcleo todos aqueles filamentos duplicados, né? Então, nós tínhamos 23 pares de filamentos, 23 que vieram do pai, 23 que vieram da mãe. Na fase S, nós vamos ter a replicação do DNA, né? Formando, então, células com 2N vezes 2. Cada um daqueles filamentos que eu recebi do pai ou da mãe duplicam e formam essas estruturas duplicadas. Durante a mitose, tá? Nós vamos ter a formação, então, dos cromossomos. E esses cromossomos vão ser colocados num ponto equatorial da célula para facilitar a divisão dos mesmos, tá? Então, o que a gente vai ver? Se toda célula precisa, para funcionar, ter uma cópia, uma do pai e uma da mãe, eu fiz cópia de cada um deles e depois eu vou separar essas cópias para suas células filhas. Na mitose,
cada célula se divide e vai formar 2 células filhas. Cada célula duplica o seu material, se divide e forma 2 células filhas, tá? Então, esse é a característica principal da mitose. Quais são as etapas do processo mitótico? A mitose inicia com uma etapa que a gente chama de prófase. O que é a prófase? A prófase é a primeira fase da mitose e nesse momento a célula tem uma célula normal, grande, com volume aumentado do seu citoplasma, tá? Ela vai ter um núcleo organizado e dentro desse núcleo nós já temos todo aquele material genético duplicado. Ele tá 2N, tá? Aqui já tem o material que era 2N e ele tá 2N vezes 2, tá? Duplicado. E o que acontece aqui na prófase? A célula vai se preparar para que inicie a separação dessas características desses livros de receita. O DNA ainda está desespiralizado e ele vai iniciar, então, a espiralização, tá? Ele vai começar a se condensar. Nós temos o nucleolo ainda, mas ele vai começar a desaparecer. Nós vamos começar a formar os fusos mitóticos a partir de estruturas chamadas de centríolos, que ficam externos ao núcleo, né? E que são a base para a formação dos microtúbulos, tá? E então, quando você tem essa fase, no final da prófase, você já vai ter essa situação aqui, ó, tá? Nós vamos começar, então, a observar a formação dos fusos. Durante a formação dos fusos, cada um dos centríolos, que são 2, nós temos 2, eles tendem a migrar para polos opostos. Então, eles estavam juntos e eles vão migrar para polos opostos da célula. E à medida que eles vão migrando, eles vão ampliando o tamanho dos microtúbulos, tá? Aqui notem que nossos cromossomos já começam a aparecer e também vai ter que haver uma eliminação da carioteca. Porque como é que eu vou separar o DNA em 2 células se ele está limitado por uma membrana? Então, a gente vai ter na prófase essa dissociação da carioteca. A gente vai desmontar a carioteca. A gente não, a célula, né? Como é que ela faz isso? Ela fragmenta aquelas proteínas que são as proteínas de lamininas que estavam segurando, que estavam mantendo a estrutura dela, ó, tá? Desculpa. Quando ela começa a fragmentar, pedacinhos dessa membrana vão começar a se separar. E aí a gente dissocia ou desmonta completamente essa membrana nuclear, tá? E aí, então, no final da prófase, né? E início de uma outra etapa que a gente chama de metáfase, tá? Nós vamos ter essa situação da célula aqui, ó. A gente já não tem mais aquele núcleo organizado com carioteca, nada disso. A gente tem o material genético já bem espiralizado, tá? Os fusos acromáticos e o restante do citoplasma tá todo ali bonitinho, tá? Então, nós não temos mais o núcleo, o envelope nuclear, tá? Outra coisa importante, para a próxima etapa, que a gente chama de metáfase, tá? Meta significa meio, tá? A fase da metáfase, ela tem como principal característica essa célula, né? Que ainda está, né? 2N menos 2, tá? Que já não tem o seu material, o seu envelope limitando o espaço nuclear. Todas essas estruturas já agora bem condensadas e agora a gente tem cromossomos só na metáfase, tá? Os cromossomos, eles vão ser posicionados de forma aleatória nessa placa que a gente chama de placa central ou placa equatorial da célula. Eu sempre brinco que é como se fosse, sabe, todo mundo já na educação física, quando fazia educação física, quando a gente vai organizar um grupo para jogar, lembra que geralmente a gente escolhe os líderes e esses líderes vão escolher os grupos, né, as suas equipes. Então, a gente fica tudo junto num lugar,
tá? E aí o líder, eu quero você, eu quero você, eu quero você. É mais ou menos isso que vai acontecendo. Os líderes são os centrossomos, ou os centríolos, que estão em posições opostas, e eles vão jogando, então, os seus microtúbulos para essas regiões. Para facilitar isso, todo mundo fica no mesmo lugar, porque senão a equipe ficaria difícil. Onde é que está a Ingrid? A Ingrid está lá no outro lado. Ingrid, todo mundo fica aqui, nesse centro, que daí a gente vai fazer a escolha. É assim que a célula trabalha. Então, depois que ela montou essas estruturas bem compactadas de DNA, porque se enquanto tivesse em forma de filamento, né, cromatina, como essa aqui, imagina separar um embrulhado de coisas. Ia ser bem difícil, né? Então, assim é muito mais fácil de separar. Então, na metáfase, nós temos o grau máximo de espiralização dos cromossomos. Os cromossomos, eles são sempre duplos, né? Eles ficam alinhados um embaixo do outro, de forma completamente aleatória, tá? E os centríolos dispostos nos polos vão liberar, então, os seus microtúbulos, formando esses fusos, para ligar nessa região central de ligação entre duas cromátides, que a gente chama de centrossomo, tá? Essa região de ligação dos microtúbulos, tá? No cromossomo, tá? É a região centromérica. E aqui existe um grupo de proteínas, tá? Que são chamadas de cinetócoro, tá? Que é um disco de proteínas que está localizado nesse centrômero, nessa região, que vai mediar essa ligação com as proteínas do microtúbulo, tá? Então, quando houver essa ligação, é que a célula, então, sabe que depois ela vai poder separar. E vai funcionar como literalmente um cabo de guerra, tá? Cada um dos centríolos vai começar a puxar para que a gente tenha a separação dessas cromátides irmãs, tá? Lembrar que nesse momento, depois que tiver essa ligação dos microtúbulos com o centrossomo, né? Com o cinetócoro lá, né? No centrossomo, a gente tem a formação daquelas ciclinas, lembram que do complexo APC. O complexo APC, ele vai permitir essa etapa que a gente chama de anáfase. Tá? O que é a anáfase? Na anáfase, a gente tem a separação dessas cromátides irmãs. Tá? Nós vamos ter essa separação primeiro pela ausência, né, pela degradação dessa enzima, dessa proteína que grudava as duas cromátides, que é a coenzina, tá? Produzida pelo aquele complexo APC, tá? E com isso nós vamos ter aos poucos o encurtamento das fibras do fuso, que é o tal do cabo de guerra, né? E cada um dessas cromátides irmãs, né, que pertenciam àquele cromossomo, né, acabam migrando, então, para os polos opostos da célula. Depois que isso acontece, nós vamos ter, aos poucos, essa desespiralização dos cromossomos. Então, nós vamos voltar àquela condição original de cromatina, para que a célula comece realmente a se tornar novamente ativa. Aqui a gente tem a última etapa, então, do processo da multiplicação da fase de mitose, que é a telófase. Na telófase, os cromossomos vão se desespiralizar, tá? E as fibras do fuso também vão desaparecer. Nós vamos ter a reorganização da nossa carioteca, tá? E, por fim, nós vamos ter também um processo que a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Essa divisão, lembra que ela é feita por um anel de actina, os filamentos de actina, junto com miosina, eles vão estrangulando até que você separe completamente as duas membranas das duas células filhas, tá? Então, esse processo é o que vocês estão visualizando aqui. Notem, né, a formação, então, desses anéis de actina, tá? Que vão aos poucos estrangular, formando, então, duas células separadas.
tá? O processo de reorganização da carioteca é possível graças à fusão daquelas vesículas que foram formadas quando ocorreu o rompimento. Então, aqui as vesículas se reorganizam, vão fundindo-se umas às outras ao redor daqueles filamentos, né, de cromátides irmãs que quando ficarem desespiralizarem vão formar os filamentos de cromatina. Tá? Então, aqui a gente termina o que a gente chama de mitose. A mitose, ela é essencial em todas as células do nosso corpo, principalmente as células lábeis e estáveis, e permanece desde o momento do nosso primeiro dia de vida até o nosso último dia de vida. O processo de mitose acontece todos os dias no nosso corpo. Entretanto, à medida que a gente vai envelhecendo, as células vão perdendo a capacidade de fazê-lo. E exatamente por isso a tendência é a gente perder a capacidade de reposição celular, que obviamente, como toda célula tem um ciclo de nascer, crescer e chegar o momento morrer, né? Envelhecer e morrer. Se ela não tem uma reposição pela reprodução, ela vai morrer e aí nós temos, óbvio, prejuízo da ausência dessas células no nosso corpo, tá? Então, na mitose, primeiramente, duplico o material genético, porque eu preciso que essas células mantenham a identidade, né? Então, se está acontecendo isso, por exemplo, no fígado, eu preciso que a célula do fígado seja produzida, não que produza outra célula. Eu quero que a mesma célula seja produzida. Então, eu duplico o material genético certinho, lindinho, maravilhosinho, tá? Depois, condenso esse material genético para ficar mais fácil de eu separá-lo, tá? Coloco no meio da célula e crio, então, artifícios de separação daquelas cópias que foram feitas lá na fase S na intérfase. Separo o citoplasma, tá? Cada citoplasma celular vai ter suas organelas citoplasmáticas, que foram produzidas em dose dupla lá no G2, tá? E cada uma, então, vai ter capacidade de atuar de maneira coerente no órgão do qual faz parte. Tá, gente? Então, essa primeira parte é a parte da mitose. Depois, mais tarde, no próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho de como a célula trabalha e como acontece o que a gente chama de meiose. Tá? Então, por favor, deixem seus comentários, tá? Caso vocês precisem resolver alguma dúvida, sabem como me fazer, né? Aí no comentário, ou se for meu aluno, Eva, já estão cansados de ouvir essa frase, né, gente? Mas é importante que a gente sempre lembre, né? Sábio é aquele que quando ouve uma coisa repetidamente, diz, que bom que eu sou relembrada disso o tempo inteiro, tá? Um abração e até o próximo vídeo.